A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados, quero trazer mais uma palavra do Senhor para nossa meditação neste dia. Meus queridos amados, nós sabemos que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, ali para clamar ou buscar algo da parte dele, a gente já começa ali um culto. E tem dois tipos de culto. Tem o culto público, que é entre os irmãos na igreja, e tem o culto individual, que é só você e Deus, no seu lugar que você separa na sua casa. Às vezes é no quarto que você dorme, você entra para dentro, fecha a porta do seu quarto e ali você se coloca na presença do Senhor e já começa o seu culto. Aí, meus queridos amados, é uma questão ao qual nós vamos meditar hoje. Que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? É um culto sincero na presença dele, em que nós se colocamos na presença dele para o adorar em espírito e em verdade? Ou é aquele culto hipócrita em que nós pensamos só em nós mesmos? Queremos se aproximar do Senhor só para pedir algo em troca daquela entrega que nós estamos fazendo para Ele. Ou seja, um culto manipulador, uma oração manipuladora, um jejum manipulador, aonde nós nos colocamos na presença do Senhor para pedir algo a Ele, mas não se preocupando com o próximo, não se preocupando com a nossa entrega total para o Senhor. É tipo como se a gente chegasse para Jesus e dissesse assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou precisando disso, disso e disso. Eu vou me consagrar, eu tiro o meu período de jejum. E aqui, Senhor, eu faço isso, eu faço o meu jejum, eu me ajoelho aos teus pés, mas em troca o Senhor me dá isso. Isso se chama um culto falso. Isso se chama um jejum manipulador. E isso não agrada ao Senhor. Por isso que o Senhor falou, deu uma ordenança ao profeta Isaías, dizendo assim, no versículo 58. Clama em alta voz, não te retenha. Levanta a tua voz como a voz de trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó aos seus pecados. Nós podemos ver que o Senhor está dando uma ordem ao profeta Isaías a anunciar ao povo dele. O Senhor não estava se referindo às pessoas do mundo, outras pessoas estranhas. O Senhor estava se referindo ao próprio povo dele. Então, meus queridos amados, quando nós devemos chegar para o Senhor Jesus, para nós nos adorar a Ele em espírito e em verdade. Quando nós se achegar ao Senhor, quando nós entrarmos no nosso quarto e começamos uma campanha ou um jejum para afligir a nossa alma perante o Senhor, que sejamos de verdadeiro com Ele. Que sejamos dizendo assim: Senhor, está aqui o meu coração. Eu venho te cultuar em espírito e em verdade. Este coração é templo teu. Toma ele em tuas mãos. O primeiro sacrifício, meus queridos amados, que nós temos que fazer é entregar o nosso coração todo por inteiro, sem nenhuma reserva, para o Senhor Jesus. E eu meditando, meus queridos amados, nesse capítulo de Isaías 58, e eu pude ver que é um jejum que agrada ao Senhor Deus. É um jejum com justiça, com misericórdia e um sentimento de amor para com o próximo. Irmã Francisca, como assim? É porque, meus queridos amados, uma pessoa que se sacrifica pela vida do outro e ajuda aqueles que estão sendo explorados, tanto no trabalho como também
aqueles que estão sendo escravizados espiritualmente por espíritos malignos e que sofre opressão e não consegue se libertar sozinho e precisa de ajuda. Quando eu e você, quando nós renunciamos às nossas próprias necessidades, às nossas próprias vontades e nos colocamos na presença do Senhor, nos consagrando, afligindo a nossa alma pela vida do outro, pela necessidade do outro, o Senhor Deus, Ele atenderá esse jejum. Ele o receberá. Por que que o Senhor receberá, meus queridos amados? Porque o jejum foi um jejum, como é que eu posso dizer? Foi um jejum que agradou ao coração do Senhor. Porque quando eu me coloco na brecha pela vida de alguém, pelo sofrimento de alguém, eu quero ajudar ele. Quando eu digo, Senhor, neste momento eu me coloco na tua presença pela vida do meu irmão, que está passando por uma necessidade, está sendo oprimido, eu preciso ajudar ele. O Senhor nos abençoa. O Senhor tanto me abençoa a mim, como abençoa aquele que eu estou orando por ele. É uma bênção compartilhada. Meus queridos amados, por isso que é importante nós nos rendermos aos pés do Senhor Jesus, de corpo e alma, de entrega sem nenhuma reserva, sem nenhuma hipocrisia, sem pedir nada em troca. Nós não precisamos pedir nada ao Senhor Jesus, porque quando nós já fazemos a vontade dEle, buscamos a presença dEle, em consagração e em jejum por inteiro, por nossa vida e pela vida do próximo, o Senhor vem abençoando, o Senhor vem nos acrescentando algo sem mesmo nós pedir nada. Nós não precisamos pedir nada. Meus queridos amados, no versículo 6 o Senhor diz assim: solta os grilhões da perversidade, desfaz as pesadas cargas, permite ao oprimido a ir livre. Quando nós, meus queridos amados, voltar para o Senhor sem hipocrisia e humilhar e abandonar a maldade, Ele, o Senhor, responderá ao nosso clamor e dirá: aqui estou. Quando nós ajudar ao pobre, as viúvas e acolher os necessitados, o Senhor nos guiará continuamente e dará vigor aos nossos ossos. E a nossa vida será como um jardim regado e como um ribeiro de água cujas águas não faltam. Ah, Jesus querido, isso, meus queridos amados, é a recompensa que nós recebemos da parte do Senhor Jesus, quando nós afligimos a nossa alma, não com interesse de pensar coisas só para o nosso próprio umbigo, mas quando nós pensamos primeiro em adorar o Senhor em espírito e em verdade, entregar todo o nosso interior, todo o nosso coração, pela nossa vida e pela vida do próximo, e usar de misericórdia, nós não precisamos pedir nada. Nós não precisamos pedir nada ao Senhor, porque Ele vem acrescentando tudo em nossas vidas. Nós só precisamos, meus queridos amados, a ser fiel ao Senhor, em nosso culto e em a nossa adoração. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, em nosso quarto, quando nós entramos para dentro do nosso quarto e batemos a porta, e ali ficamos em comunhão com o Senhor, em espírito e em verdade, rasgando nossos corações, o Senhor ouvirá a nossa oração. Por isso que em Isaías, no mesmo capítulo, aquele povo vão questionar por que é que o Senhor, eles afligiam a alma deles, eles jejuavam e o Senhor não atentava, o Senhor não via isto, porque a oração deles era hipócrita, porque a oração deles era manipuladoras. Eles queriam buscar, fazia de conta que estava jejuando, afligia a sua alma e andava cabisbaixo.
ali para mostrar que estava jejuando, mas só que o Senhor sabia o coração deles, como o Senhor sabe o nosso coração hoje e a nossa intenção. Este jejum, desta forma, com hipocrisia, sem antes se livrar de todo o jugo que tem dentro de você mesmo, o Senhor não recebe, o Senhor não atende. Primeiro, meus queridos amados, nós temos que chegar na presença do Senhor com o coração rendido, humilhado a Ele. Nós não podemos chegar com o coração hipócrita, cheio de vontade de si mesmo, cheio de para mim, tudo é eu quero é para mim, é só eu mereço, sem pensar nos outros. O Senhor não responde. O Senhor, Ele é um Deus fiel de justiça, amor e de misericórdia. O Senhor quer abençoar a mim, quer abençoar o meu próximo. O Senhor quer abençoar você, o Senhor quer abençoar o seu vizinho por meio da tua vida. O Senhor Jesus, Ele não mede esforço para ajudar aqueles, para ouvir a oração daqueles que se entregam por inteiro de verdade aos pés dele. Meus queridos amados, quando o Senhor estava ministrando esta palavra em meu coração, eu pude sentir dentro de mim o quanto é maravilhoso você primeiro se entregar às vontades do Senhor Jesus, escancarar o seu coração, se humilhar, porque a partir do momento que eu e você façamos isso na presença do Senhor, nós não precisamos pedir mais nada, nada. O Senhor nos abençoa e abençoa quem está ao nosso redor. É isso que agrada ao Senhor. E isso, meus queridos amados, é a vontade de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Que nós não venhamos a pensar só em nós mesmos. Há muitos que estão ao nosso redor, do nosso lado, sendo oprimido, sendo castigado, vivendo opressão do inferno, com espíritos malignos atormentando, está em cadeias, seja qual for o sofrimento que está ao nosso redor, algum irmão nosso, precisando de nossa ajuda. Nós temos que se dispor à presença do Senhor, à disposição de coração para buscar ao Senhor, cultuar o Senhor e, acima de tudo, também ser útil no reino dele, pela vida do nosso próximo que está ao nosso redor. Que nós possamos ajudar, que nós possamos aombrar com o nosso irmão que está sofrendo do nosso lado, em oração, em ajuda, em socorro, em acolhimento. É assim que o Senhor quer que eu e você façamos, meus irmãos. O reino de Deus é desta forma, é compartilhamento, é unidade, é unidade uns com os outros, ajudando a levantar quem está fraco, ajudando a se colocar de pé quem está caído e não tem mais força. Não é pelas nossas forças sozinhas, é pela força do Senhor Jesus quando nós nos entregamos a Ele. Ele nos ajuda para que nós possamos ajudar o nosso próximo também. Fica com esta palavra para o teu coração e que o Senhor Jesus venha te abençoar nesse dia e seja um instrumento de Deus na vida do teu irmão que está sofrendo do teu lado. Por alguma situação, você também pode ser útil no reino de Deus. Fica na paz do Senhor.